Como já dizia o filósofo Bezerra da Silva, malandro é malandro, mané é mané. São 6 horas da manhã e Ricardo acorda cedo para mais um dia de labuta. Será mais um dia tentando ensinar matemática para alunos que não estão nem um pouco interessados em aprender matemática. Quem me dera não precisar disso para pagar as contas, pensa ele. No café da manhã, ele dá uma olhada nas notícias sobre o mercado financeiro. Ultimamente, ele vem acompanhando algumas criptomoedas. Ele não entende muito sobre elas, mas tem percebido que algumas se valorizam enormemente em pouco tempo. Será que não chegou a hora de investir em alguma delas? Ele se questiona. Seu colega de trabalho, Alessandro, lhe havia indicado uma criptomoeda chamada Mano. É muito melhor do que o Bitcoin. Não tem taxas e é instantânea. Vamos ficar ricos. É a nossa chance, Ricardão. Ao observar a cotação da moeda, Ricardo nota que, de fato, ela tem se valorizado bastante. Há 6 meses, a Mano valia 10 centavos de dólar e agora vale 2 dólares. 20 vezes mais. Além de Alessandro, várias outras pessoas ao seu redor têm falado sobre a criptomoeda. Alguns youtubers que acompanha há tempos também. Ricardo decide investir parte de suas economias nela. Passados 3 meses, ele está eufórico. A Mano subiu e agora vale 4 dólares. Nossa, 100% de lucro. Agora vai. Comemora. Animado, Ricardo investe o resto de suas economias. Também consegue um empréstimo com o qual compra mais manos. Nesse ritmo, até o final do ano me aposento, exclama ele. Bom, em dezembro, o valor da moeda está em 2 centavos e Ricardo perde o que tinha e o que não tinha. O que Ricardo experimentou foi o crescimento e o estouro de uma bolha especulativa. É sobre isso que quero falar um pouco aqui. Bolhas especulativas têm ocorrido frequentemente ao longo da história. Elas se caracterizam por um aumento expressivo no preço de um produto que, por sua vez, leva a mais aumento de preço à medida que novos investidores ingressam no mercado na esperança de também lucrarem. Nessas manias, o aumento de preço não ocorre por alguma satisfação que o produto efetivamente dê, mas apenas por especulação. Elas chegam a um fim dramático e abrupto quando as expectativas mudam e os compradores se transformam massivamente em vendedores. A euforia vira desespero. As consequências para aqueles que não saem a tempo são desastrosas. Essas bolhas especulativas nos fazem perguntar o seguinte: por que raios alguém compra um ativo supervalorizado? Para responder a essa pergunta, existe a chamada teoria do mais tolo. Tentemos entendê-la. Em vários momentos da história, especuladores pagaram um alto preço por um certo ativo, não porque vissem nele algo de valor, mas porque esperavam vendê-lo por um preço ainda maior depois, realizando lucro, como gostam de dizer. Embora eles pudessem ser considerados tolos ao comprarem o ativo supervalorizado, o que esperavam é que houvesse outros especuladores mais tolos do que eles, dispostos a pagar um preço ainda maior por aquele ativo. No final das contas, esses investidores mais tolos é que ficariam com a batata quente nas mãos. Daí o nome Teoria do Mais Tolo. Em 1936, John Maynard Keynes publicou o livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele dedicou um capítulo inteiro desse livro para discutir o processo de formação das bolhas especulativas. Segundo Keynes, há 5 fatores que as geram. Primeiro, investidores neófitos com dinheiro na mão. Segundo, excesso de confiança. Terceiro, ativos com grandes flutuações diárias de preço. Quarto, mudanças bruscas no comportamento de indivíduos altamente influenciáveis. E quinto, investidores profissionais procurando antecipar a opinião média, dizendo o que a massa quer ouvir. Quem diria, o diagnóstico de Keynes é surpreendentemente correto. Agora, o irônico é que o responsável por essas bolhas tem sido justamente a política econômica keynesiana, com sua expansão contínua e artificial da base monetária. A expansão monetária, isto é, a inflação, é normalmente acompanhada pela redução artificial da taxa de juros. Os keynesianos nos dizem que mais dinheiro na praça e taxas de juros mais baixas são essenciais para uma economia saudável. Lembre-se, eles pregam que o consumo deve ser estimulado a qualquer custo.
E sim, de fato, com uma base monetária maior e uma taxa de juros menor, a preferência temporal aumenta e o consumo é incentivado. Tudo isso acaba sendo combustível para que maus investimentos sejam feitos. E aí é que entra a parte psicológica do fenômeno. Com o crédito fácil e a necessidade de se proteger da inflação, as pessoas se tornam mais propensas a cair em contos do vigário. Elas se tornam inclinadas a investir em certos produtos, por mais irracional que isso seja. Esse comportamento é exacerbado pela mentalidade de rebanho, em que um indivíduo é induzido a seguir a manada automaticamente, sem pensar, quase que por inércia, digamos assim. Se todos estão fazendo, então eu tenho de fazer também, pensa ele. No nosso caso, o indivíduo pode ouvir histórias de como pessoas investiram no produto antes e obtiveram grandes lucros. E isso pode despertar nele um sentimento de FOMO, do inglês Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora. Ele investe naquilo não porque de fato o entenda ou acredite em seu valor, mas simplesmente porque outros estão investindo e ganhando dinheiro. Mesmo que pague caro agora, se ele puder vender para alguém depois por um preço ainda maior, já terá valido a pena. É o tolo esperando pelo mais tolo. O fenômeno continua enquanto houver pessoas mais tolas, dispostas a pagar preços cada vez mais altos pelo produto. Eventualmente, os investidores não podem mais negar que o preço está desconectado da realidade. Aí começa a debandada. Eles começam a se desfazer do produto, provocando uma queda abrupta do preço, até o seu valor real, digamos assim. Em alguns casos, esse valor pode ser zero. Esse fenômeno pode ocorrer com tulipas, avestruzes, imóveis e ações, entre outros. No nosso exemplo, Ricardo ficou com medo de perder o bonde e seguiu o rebanho. Ele se mostrou um dos mais tolos, não conseguiu vender suas unidades da criptomoeda a tempo e acabou tendo um baita prejuízo. Como todas as criptomoedas que não o Bitcoin, a tal da Mano era apenas ouro de tolo. Que tenha aprendido a lição.